Olá pessoal, bom dia. Me chamo Vicente, sou palestrante, sou psicólogo e hoje venho para trazer uma reflexão acerca de um tema bem importante e, no entanto, também muito preocupante, que é o medo. Falar de medo é uma coisa que nos leva ou nos remete muito a questões internas. E nesse tempo de pandemia, eu acredito que isso tem aflorado ainda mais em todos nós. Quando eu falo de medo, eu estou falando da insegurança, estou falando da incerteza, estou falando da ausência de perspectiva, eu estou falando da mudança ou quebra da rotina e das limitações. Acho que uma coisa que todos estamos vivendo, direto ou indiretamente, são as limitações. Mas vamos lá ao medo. O medo, ele está muito ligado àquilo que eu imagino que vai ser ruim, aquilo que eu fantasio. Os nossos medos, eles estão muito associados a coisas que a gente acredita que vão nos fazer muito mal, né? O medo, ele acaba tendo um caminho aí que nos leva a pensar demais, sofrer por antecipação, e ele aumenta a nossa ansiedade. Vou dar um exemplo. Algo negativo está acontecendo. Eu tentando me preparar para aquilo de ruim que está iniciando, eu já imagino o que terei que fazer ou imagino que possa ser pior. Então o medo, ele existe dentro de nós, todos nós sentimos. Cada um de um jeito, cada um numa proporção. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado é com a evolução desse medo. Como ele, não só o como ele inicia, mas o como a gente deixa ele se manifestar no nosso dia a dia, né? Então, lidar com o medo se faz necessário, né? Acho que a gente não consegue simplesmente tirar ele da nossa vida, mas uma coisa que a gente sabe e que a gente precisa é ter que lidar com ele. Mas para lidar com ele, a gente tem que entender o seguinte: o medo faz com que a gente se depare com algo frágil dentro de nós. Exemplo, se uma criança tem medo de trovão, quando começa a chover e a possibilidade de vir um trovão, o que acontece? Ela começa a fantasiar que o trovão virá. Isso no início da situação, apenas começou a chover. E aí o que acontece? Ela já vai se manifestar ou se preparar para o trovão que talvez poderá vir. Então essa é a situação. Um estímulo é gatilho para que a gente sinta o medo. Esse medo, ele evolui dentro da gente e a gente tem que entender o seguinte: qual que é a nossa maior fragilidade, o nosso tendão de Aquiles? No caso do exemplo que eu dei, era o trovão. Então assim, a gente poder lidar com o trovão, que é o meu tendão de Aquiles, e não simplesmente a gente pensar, preciso superar o medo, preciso entender esse medo, eu preciso acabar com esse medo. Não, o medo, ele existe, ele está dentro de nós, porém teremos que lidar com ele. Falando em medo, me vem à mente uma história de um rei de um país daquela época de 1001 Noites. Esse rei, ele estava em guerra com outros povoados, e ele, sempre que pegava soldados desses outros povoados, ele acabava colocando esses soldados numa sala grande, e era como se fosse uma sala onde tinha assim uma sentença. Então assim, ele colocava nessa sala, ficavam-se em silêncio, enfileiravam esses soldados do outro povoado, e ele dizia assim, em voz alta e bem imponente: lhes darei duas escolhas. Vocês, ao olhar à direita, verão um pelotão enfileirado com arco e flecha e poderão morrer dessa forma, ou terão que enfrentar à sua direita a Porta Negra. Essa Porta Negra, ela tinha figuras assustadoras. E aí, a partir dessas duas opções, os soldados ficavam aflitos, angustiados, e tinham que fazer uma opção.
Eles chegavam perto dessa porta negra e logo imaginavam tudo de ruim, tudo de péssimo que poderia ter. E logo pensavam, não quero morrer dessa forma. Prefiro morrer flechado. E isso acontecia e aconteceu muitas vezes durante a guerra. Os soldados presos escolhiam morrer flechados. E assim acontecia. Acabou a guerra, esse salão ficou inutilizado. Um belo de um dia, um soldado limpava, organizava esse salão e o rei chegou. Ele reverenciou o rei, disse bom dia, e com muito medo ele perguntou para o rei: Majestade, eu sei que a guerra acabou, eu sei que os soldados não estão mais morrendo flechados, mas eu precisava saber o que tem por trás dessa porta, da tal porta negra. Aí o rei falou: eu vou lhe dar a oportunidade de conhecer o que há por trás da porta negra. Abra ela e descubra. Esse soldado trêmulo, com muito medo, foi lá e começou a abrir. E inicialmente ele viu um feixe de luz, de sol. Abriu mais um pouco, cheiro de relva. E aí o rei pediu para ele abrir totalmente. E lá ele pôde ver uma estrada longa, bonita, cheia de coisas positivas. Era a liberdade. Era a liberdade. É isso aí, pessoal. Vamos refletir um pouquinho sobre o medo e tentar cada um do seu jeito, dentro do que é possível, lidar com ele. Ok? Até a próxima. Abraço.